Senhora deputada, muito boa tarde. Boa tarde igualmente para todos os senhores deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como também quero externar os meus cumprimentos a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA e senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Arask. Havendo quórum regimental, damos por aberto a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e que investiga eventuais ilicitudes praticadas nas obras da ponte Hercílio Luz. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da primeira reunião da comissão. Quem estiver em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao eminente deputado Bruno, levo ao conhecimento de Vossas Excelências que todos os ofícios foram expedidos em razão da aprovação das solicitações feitas pelo deputado Bruno, que é relator da CPI. Nós já recebemos comunicação da senhora Cibele Farias, que é a Procuradora-Geral de Contas, que indicou o servidor Patrick Barcelos Teixeira, que aqui se faz presente. Seja bem-vindo. Também já recebemos do conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior o ofício também concedendo, em caráter transitório, Roberto Silveira Fleshman, que é administrador, e Gabriel Vicente Ferreira de Carvalho, que é um engenheiro. Não estão aqui. Vamos conversar amanhã pela manhã um pouco também. Então sejam também bem-vindos. Também foram expedidos todos os ofícios para todas as empresas e órgãos públicos solicitados pelo deputado Bruno e aprovados por esta comissão. E a primeira empresa que já remeteu toda a documentação é a empresa RMG Engenharia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também documentos esses que já estão acostados aos autos. Também recebemos do próprio relator, deputado Bruno, o ofício solicitando também a juntada de uma série de documentos, inclusive fazer a juntada também em formato de PDF dos autos da ação civil de improbidade administrativa de número 091.793/81.2018.8.24.0023. Documentos estes também que já estão sendo juntados aos atos. Solicito a assessoria que recolha toda a documentação. O processo também já foi instaurado. Está aqui também. Já são vários volumes. Antes de passar a palavra ao deputado Bruno, consulto algum dos senhores deputados se queiram fazer manifestação acerca dos documentos. Não havendo manifestação, passo a palavra ao deputado Bruno de Souza. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde a todos os presentes. Agradeço muito a presença de quem vem nos acompanhar, quem vem pelo interesse também no tema se faz presente hoje. E essa participação da sociedade é sempre fundamental para aumentar até a nossa resposta, e o que nós estamos fazendo aqui é justamente um comprometimento a essa transparência que a Casa Legislativa deve ter com a sociedade e fazendo jus à nossa função como deputados que somos eleitos de fiscalizar e entregar respostas adequadas daqueles temas que tangem a nossa administração pública. Então, meu boa tarde, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Bom, gente, como vocês podem ver, os documentos não são poucos. Nós pedimos esses documentos que agora chegam e se juntam a todo o bojo do processo, e teremos outros documentos também a solicitar, mas esses já nos permitem que a gente dê um início muito fundamentado daquele trabalho que nós pretendemos fazer. Nós temos uma preocupação muito grande, e a apresentação que nós iremos fazer é justamente com esse objetivo de trazer uma transparência a mais para a comissão,
para os nossos trabalhos, para aquilo que nós fazemos, e é a nossa intenção que todos entendam o que está acontecendo. Por isso que já queremos começar essa segunda reunião, a primeira após a instalação da CPI, com uma apresentação contextual de todos o histórico dos instrumentos contratuais desde 82 até hoje, para que todos possam, para que a gente possa calibrar o nosso entendimento sobre o tema. Então, pedir para que a nossa equipe produzisse uma apresentação para que pudesse ficar à disposição também de todos e tirar qualquer dúvida, e a gente poder começar a ter um debate e um ponto de partida de tudo que a gente vai fazer. Essa semana também, apenas para conhecimento de todos, o nosso relator adjunto se juntou à equipe e demonstrou muito interesse. A Lima esteve conosco, se inteirou de todos os documentos, de todo o processo. O deputado Gessé também solicitou para que fizéssemos uma apresentação de tudo como está ocorrendo. Também fizemos ao deputado, que se demonstrou muito interessado no tema. O deputado vice-presidente João também havia solicitado, não conseguimos agendar um horário que fosse oportuno para os dois, mas teremos essa oportunidade também de esclarecer todas as dúvidas que eventualmente eles tiverem. A intenção inicial aqui, depois de aprovados os documentos, primeiro eu gostaria de apresentar os membros que foram cedidos pelos outros poderes para fazerem parte dessa comissão. Já quero de antemão agradecer a esses poderes e também aos servidores que hoje se fazem presente. Vão, a partir de o Patrick já estava com a equipe, e agora a partir de hoje se juntam o Gabriel e o Flashman, a quem eu dou as minhas boas-vindas e agradeço pela participação nessa missão de esclarecimento. Então, não sei se puderem levantar a mão apenas para que todos saibam quem são, para os deputados também saberem. Muito obrigado. E o Patrick, que vem do Ministério Público do Tribunal de Contas, a quem eu solicitei para que estivesse aqui na mesa com a gente, junto com o Vitor, Dr. Rorato, que trabalha comigo, da minha equipe, e está coordenando esses trabalhos junto à equipe. Então, eu solicitei para que fosse feita essa apresentação. Eu vou passar a palavra para eles, para o Patrick e para o Vitor, que prepararam essa apresentação. E no decorrer a gente vai fazer alguns comentários, mas a ideia é que a gente possa fazer toda a apresentação. E aí, no final, se algum dos deputados tiver algum questionamento, a gente pode tentar esclarecer aqui. Enfim, a ideia é poder dar esse visual, esse start, esse início nos trabalhos e esse balizamento. Tá certo? Vou passar então a palavra para o Vitor, para que ele possa começar a apresentação sem mais delongas. Deputado Bruno, me permite? Não. Gostaria que Vossa Senhoria, antes de iniciar a fala, falasse o nome completo, para poder ficar registrado. Tá aqui. Perfeito. E tem a apresentação por até quantos minutos? São 20 minutos. Por até 20 minutos. 20 minutos, sim. Perfeito. Obrigado, presidente. Meu nome é Victor Henrique Rorato. E juntamente com o Patrick Barcelos Teixeira, nós temos o intuito de uniformizar o conhecimento sobre o status atual da questão da ponte, para que haja uma noção clara de o que nós estamos investigando e do contexto histórico, pelo menos geral, dessa CPI. A sequência ela tem poucos pontos, inclusive os slides eles estão prestes a ser distribuídos aos senhores em cópia. E nós faremos breve... Me permite interromper. Eu solicito, consulto a TVA. Ao invés de focar no Vitor, há condição da Câmara focar direto para que o público externo possa... Ok. Perfeito. Bom, nós apresentaremos um breve histórico, até com o apoio do Patrick, momentos históricos que nós estamos investigando e ações que já tramitam acerca da matéria. Inicialmente, a ponte, e esses são fatos até um pouco triviais, a ponte ela foi construída no lapso de 4 anos, nos anos 20, foi inaugurada em 26. E ela operou desde esse momento até 1982, ano em que ela foi interditada. Ela foi completamente interditada somente em 91,
sendo que no lapso entre 82 e 91 houveram períodos em que ela foi liberada parcialmente para circulação. Ela também foi tombada como patrimônio artístico e arquitetônico e foi tombada em 3 ocasiões pelo município, pelo estado e pelo país, nos anos de 92, 97 e 98. Só para se ter uma ideia do custo da obra, ali nós temos as cifras, só que para nós termos uma noção mais adequada, essas cifras do custo da ponte equivalem a um pouco mais de 2 vezes o orçamento total do Estado à época. Então, o orçamento do Estado. E o empréstimo para construí-la só foi quitado em 1978. Ou seja, nós temos a informação de que ela foi inaugurada em 26 e quitada em 78. Aqui, para fins didáticos, nós colocamos uma linha do tempo acima do slide. Nós temos alguns momentos históricos sobre os quais nós vamos passar brevemente. Entre 82 e 89, nós requisitamos documentação ao DEINFRA, porém, nós não temos muitos documentos acerca desse período. Inclusive, pretendemos fazer uma apuração mais pormenorizada nessa CPI para conseguir obter uma documentação mais robusta. Já entre 1990 e 2005, nós temos 9 instrumentos contratuais que estão relacionados no requerimento da CPI, e esses instrumentos eles se direcionavam exclusivamente à conservação e manutenção. Portanto, eles não tinham o objetivo, pelo menos caracterizado à época, de fazer com que a ponte voltasse a ser liberada para circulação. Inclusive, 8 deles foram firmados quando ela já estava interditada. Nesse período, nós não vamos aprofundar todos os valores e a atuação detalhada das empresas nessa apresentação, que tem a ideia de ser breve, mas as empresas que atuaram foram essas que estão relacionadas à Vivenda, Construção e Incorporação, Indiecert, Construtora Roca, Steinman International e um convênio com a UFSC, que também foi firmado. E então chegamos a um período um pouco mais recente, de 2006 a 2014, em que foram firmados alguns dos grandes instrumentos contratuais. Esses são os que relacionam maiores valores e são os primeiros que tiveram, de fato, a intenção de reabilitar e restaurar a ponte. E nós temos aí esses 5 instrumentos que vão ser bem analisados e que já foram objeto, inclusive, de ações que estão de uma ação civil pública que está em trâmite de uma representação no Tribunal de Contas, como vamos falar mais adiante. Nesse período, nós temos essas empresas atuando na Ponte Hercílio Luz, Construtora Roca, TEC, Engenharia Catarinense, ProSul, Concremate e o consórcio Florianópolis Monumento, que é constituído pela construtora Espaço Aberto e pelo CSA Group. E aí nós chegamos até o contexto atual, que é o momento histórico mais recente. Nós temos mais de uma dezena de instrumentos contratuais, e nisso nós nos referimos não somente aos contratos, mas também aos aditivos, que acabam sendo protagonistas numa situação em que deveriam ser talvez coadjuvantes. E nós temos vários contratos de consultoria, assessoramentos, serviços de supervisão e fiscalização, e esses contratos ainda estão em andamento com as empresas EMPA, Fares Engenharia Limitada, a Teixeira Duarte, que é a grande executora, é uma empresa portuguesa que tem uma certa experiência nesse tipo de obra, que já fez restaurações e reabilitações de monumentos similares, e a RMG Engenharia, inclusive empresa que já submeteu à nossa apreciação os documentos requisitados. Então, em resumo, nós temos aí 3 dezenas de instrumentos contratuais, 14 empresas envolvidas e o próprio Estado dentro de um período de 4 décadas. Essa seria a síntese do objeto da CPI. É evidente que, conforme os documentos vão chegando, nós vamos eleger focos e ter um conhecimento melhor desse contexto. Nós temos dois procedimentos que já tramitam acerca do tema. Um deles é uma representação do Tribunal de Contas, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é de 2015 e, naquele momento, em valores atualizados, contabilizou
em 563 milhões de reais, o que foi, digamos, comprometido na ponte Hercílio Luz. E temos uma ação civil pública movida recentemente, em 17 de dezembro do ano passado, em que há um foco nos 2 contratos mais pesados, por assim dizer, nos 2 contratos que têm mais valores envolvidos e totaliza um valor de 233 milhões de reais investigados e discutidos nessa ação civil pública. Ela ainda está em fases iniciais, tramitando junto ao Tribunal de Justiça. Então, já nos encaminhando para uma parte final dessa apresentação, nós podemos dizer que foram comprometidos centenas de milhões de reais nesses instrumentos contratuais relacionados à ponte, e a ponte continua fechada, o que traz uma ponto de interrogação para praticamente todo cidadão catarinense. Ao que tudo indica, o Estado acabou tomando inúmeras decisões equivocadas nesse período, e que nós vamos investigar a fundo, é certo, para demonstrar isso documentalmente, com provas robustas, mas aparentemente não há registros de que o Estado executou manutenções preventivas até que a ponte fosse interditada, e que quando passou a fazer manutenção ela já estava interditada, e essas manutenções eram principalmente para evitar um colapso estrutural, e que esses valores eles não evitaram a necessidade de um contrato maior, recente e mais robusto e extremamente custoso para a reabilitação dela. Alguns questionamentos iniciais que nós temos e pretendemos esclarecer ao longo da CPI é se ocorreram comprometimentos orçamentários financeiros ilegais ou irregulares, e caso nós vejamos e confirmemos que tem um comprometimento dessa natureza, quais são os causadores ou responsáveis pelos danos ao erário, e tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Nós também poderemos conhecer, que seria uma resposta, uma das grandes respostas que se procura na CPI, quais os valores reais de dano ao erário e quais são os montantes comprometidos em cada instrumento contratual, porque muitos ainda se afiguram nebulosos. Porque nós temos o instrumento contratual e os valores efetivamente empenhados, que não são a mesma coisa. Nós podemos apurar também a parcela de responsabilidade do Estado e também confirmar com algum fundamento técnico se, na hipótese de haver manutenção anterior à interdição, haveria um reduzido custo de restauração, reabilitação, se a ponte ainda poderia estar sendo usada pelo cidadão. Então, o que tínhamos para hoje era principalmente isso, e ficamos abertos a quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Continua com a palavra o deputado Bruno. Agradeço a apresentação dos dois. A ideia era justamente apresentar esse contexto inicial e fazer uma prestação de contas do que está acontecendo. Tudo que foi apresentado aqui, todos os documentos levantados, alguns chegaram aqui hoje, acabaram de chegar, eles já estão sendo analisados. Ou seja, não é um trabalho que irá começar. Nós já estamos analisando isso. Então, o que a gente quis fazer é apresentar o que nós estamos começando a fazer, mas já está em andamento, até para que a comissão possa acompanhar esse trabalho de perto. Acredito que é uma prestação de contas com os deputados e também com a população que acompanha. E agora, acredito que nós também estamos abertos a, se houver algum questionamento de algum deputado. Senhores deputados, finalizada a apresentação por parte do deputado Bruno Souza, abro a discussão dos senhores deputados para uma manifestação. Deputado Gessé Lopes, com a palavra, Vossa Excelência. Queria parabenizar o Bruno pela escolha da equipe, pessoal bem empenhado, muito técnico, e queria sugerir que todos os outros também possam estar se colocando à disposição para ajudá-los e acompanhar os bastidores também, a apuração e de toda a documentação, e também me coloco de novo à disposição para nós do gabinete lá também de estar ajudando, se precisar de mais gente para colaborar com essas investigações até que se chegue aqui, até mesmo antes de chegar aqui na comissão. Deputado Sargento Lima. Mais alguma manifestação dos senhores deputados? Deputado João Amin, por gentileza. Queria cumprimentar o presidente Marcos Vieira,
deputado Bruno Souza, em nome da deputada Luciane Carminati, todos os demais deputados, o pessoal do TCE que se faz presente aqui, também o engenheiro Marcos Rovares, que é um engenheiro do Estado à disposição da Assembleia Legislativa, e tem alguns apontamentos. Primeiro, parabenizar o trabalho, esse estudo feito pelo Bruno e pela sua equipe, juntamente com o TCE, e fazer alguns registros. Primeiro, a gente sabe que o trabalho da CPI vai ser muito dinâmico, quem sabe em algum momento não vai ser possível ser encaminhado aos deputados uma pauta com 24 horas de antecedência. Mas sempre que for possível, que seja encaminhado, que seja 1 hora, 2 horas antes a pauta da reunião, faço esse requerimento ao presidente com a aquiescência do relator. Também é importante que seja disponibilizado para a CPI, e eu faço esse requerimento verbal, mas posso encaminhar na sequência ele de maneira formal. Com certeza agora o trabalho que vai ser executado vai encontrar algum ponto de destaque que merece ser chamado a atenção. É importante ver as manifestações do Tribunal de Contas do Estado e da própria Assembleia Legislativa com relação às prestações de contas dos anos que a gente está investigando. Eu sei que são 4 décadas, mas todas as manifestações e apontamentos e recomendações, até porque às vezes o Tribunal de Contas, por exemplo, ele faz um apontamento, mas recomenda a prestação de contas ser aprovada por parte ao governo do Estado. Então, isso é importante ser feito. Então, que eu faço na sequência por escrito, deputado Marcos Vieira e deputado Bruno, mas já me adianto falando que é importante esse documento para a gente poder também fazer o cruzamento. Vai que a investigação da CPI aponte para um superfaturamento de tal contrato. Se esse contrato estava previsto no orçamento do governo daquele ano e como é que foi a aprovação daquele orçamento naquele ano. Ou seja, para nós termos começo, meio e fim. Não sei se há algum questionamento sobre isso, mas é importante até para a gente poder fazer esse cruzamento de dados. E tanto os relatórios, as pautas das reuniões específicas da comissão, quanto do grupo técnico, também seja encaminhada aos demais deputados. Eu acho que isso vem ao encontro do que o deputado Gessé falou, né, para que a gente possa sempre se atualizar e possa até, para o trabalho legislativo, para o trabalho do deputado, consultar um técnico de determinada situação que foi apontada no grupo de trabalho. Tem o problema estrutural de alguma parte da ponte, tal empresa fez o trabalho. E aí a gente vai buscar o conhecimento técnico até para embasar o nosso conhecimento como deputado. Então, faço esses apontamentos. Na sequência, presidente, encaminharei de maneira formal, mas gostaria de até poder fazer isso aqui de maneira verbal para até que, se houver algum questionamento, a gente puder conversar. Senhor deputado, todos aceitos. Quero ainda também, antes da deputada Luciane Carminati, determinar a assessoria de que, se os deputados quiserem ter acesso aos documentos da CPI, estão liberados, tá? Com certeza absoluta. Evidentemente que dentro da reserva legal que tem que ser colocado, até para não causar nenhuma demanda judicial posterior. Mas a documentação obrigatoriamente tem que ficar liberada para acesso dos deputados que fazem parte da CPI. Presidente. Deputada Luciane Carminati pediu, primeiro, pela ordem. Deputada Luciane Carminati. Então, eu quero, justamente nessa linha dos documentos. Minha pergunta é se haverá digitalização desses documentos ou não. Sim, vai ser. Mas vamos lá, é interessante a colocação da deputada Luciane, deputado João Amin. Eu quero aqui sugerir de que toda a estrutura técnica da CPI, que são os técnicos que vão trabalhar internamente, né, possam, quando solicitado pelos deputados, se colocarem à disposição para também explicar, instruir deputado para eventual manifestação. Isso é muito importante. Tá? Ok, essa é uma pergunta. E os próprios técnicos também, né, quando necessário for a presença de um deputado na sala que cuida da documentação, que convida o deputado para lá se fazer presente para também ajudar nesse trabalho, né, tirando dúvidas de legislação, tudo aquilo que for pertinente para que a gente possa liberar o caminho para um bom andamento da CPI. Ok. A minha segunda questão, ela vai no seguinte sentido. A gente tem aqui a assessoria técnica
que foi encaminhada pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, né? E também, basicamente, o Ministério Público e Tribunal de Contas. Próprio Tribunal de Contas. E a casa aqui. A gente tem acompanhado aqui nas diferentes análises que as comissões internas da casa fazem. Por diversas vezes, nós temos olhares de técnicos diferenciados sobre uma mesma questão. A pergunta que eu faço vai na linha de que a gente possa também, a partir do assessoramento, que acho que é extremamente positivo para nós contar com esses quadros, mas que a gente possa também, em caso de dúvida, de margem a outras interpretações e análises, contar com outros profissionais, para que a gente não fique também, muitas vezes, com dificuldade de argumentação se é só um parecer técnico. É mais no sentido de sustentação mesmo, né? Para que a gente possa abrir, se é uma academia, se é uma área específica, um conselho, né? O Conselho de Engenharia, outros conselhos ou órgãos, para que possam também assessorar essa comissão, para a gente ter muita fundamentação nas nossas posições. É isso. Deputada Luciane Carminati, esse assessoramento tem que ser formal, não pode ser informal. O que foi autorizado por esta comissão até agora foi a vinda dos técnicos do Ministério Contas e do Tribunal de Contas. Se nós desejarmos mais algum assessoramento externo, tem que ser solicitado oficialmente para poder ser formalizado. Nada óbvio que, evidentemente, um assessor do gabinete de Vossa Excelência, se quiser, junto com Vossa Excelência, manusear toda a documentação junto com os técnicos da CPI, não há problema. Mas assessoramento externo só quando convocado. Deputado Joaminho. Só pela ordem, só para também registrar a presença, até porque fez parte do grupo de trabalho, como minha sugestão, a inclusão no grupo de trabalho, do engenheiro Roberto Oliveira, que se encontra aqui na CPI, e agradecer ele pela sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Deputado Bruno, com a palavra, Vossa Excelência havia pedido, mas dei pela ordem para a deputada Luciane. Na verdade, apenas para qualquer dúvida que houver, e eu acho que já foi, o presidente já falou isso, mas quero reiterar, que nós estamos à disposição. Agora tem uma sala no 3º andar que está lá, estaremos todos lá trabalhando, então isso já foi disponibilizado. Então, se algum dos deputados tiver alguma questão, alguma sugestão, quiser ter acesso a algum documento, eles estarão todos concentrados lá. A coordenadoria das comissões faz a guarda dos documentos, né? Que é a nossa coordenadora. Está de todos os documentos, vai ser numerado, relacionado todos para poder... eu até sugeri de fazer a relação para facilitar depois a pesquisa, né? Por volume, empresa por volume, enfim, tudo. Senhores deputados, continuem aberta a palavra. O deputado Joamin semana que vem vai ter a pauta, deputado. Eu havia solicitado, mas houve um equívoco hoje, né? Mas também, se houver a possibilidade, ou se houver a necessidade de uma reunião extra da comissão, atendendo a qualquer deputado ou até o deputado Bruno, nós vamos fazer e vamos convocar. Pela ordem, presidente, só eu faço questão de registrar que eu sei que não vai ser possível devido à maneira como as reuniões vão acontecer, o grupo de trabalho vai ser formado. Eu sei que às vezes não vai ser possível com 24 horas de antecedência, mas quando tiver a pauta pronta, ser encaminhada. Pode ser, se a reunião for às 5, pode ser encaminhada às 4h30 para o plenário, não tem problema nenhum. Só para nós chegarmos aqui sabendo do que vai ser tratado. Pela ordem, presidente. Deputado Branco. Não, e sim, é justo o pedido e nós, da nossa parte, nos esforçaremos para isso. E mais que isso também, deputado João, nós vamos tentar também encaminhar semanalmente uma atualização aos deputados dos trabalhos que nós estamos Interessante. Senhores deputados, não havendo mais nada a discutir nem a deliberar, dou por encerrada a presente reunião.